Quantas línguas, quando os discípulos se reuniram, a Bíblia diz no livro do Ato que veio um vento onde eles estavam reunidos. Eu até acho que separei esse texto aqui, ele também aparece aqui, deixa eu ver. Aqui está. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pois não, pode continuar. Quantas línguas que eles falavam? Pelo livro de Atos, capítulo 2, pelo menos 14. Porque a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, estavam reunidos ali partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Ásia, Ponto, Frígia, Panfilha. Se você contar, me parece que são 14. Então eles falaram pelo menos 14 línguas. E por que nas nossas igrejas, hoje em dia, nós não acreditamos na língua dos anjos? Que língua os discípulos falaram em Atos 2? A língua de anjos ou a língua das 14 nações? Das 14 nações. Nós acreditamos nisso. E como nós definimos isso? Quando se cumprir os requisitos da Bíblia. Atos 2 é o modelo para nós. Então, eu acredito no dom de línguas. É um dom do Espírito Santo. Glossolalia, né? É um dom do Espírito. Mas o que é o dom do Espírito? E aqui é importante a gente fazer um parêntese e explicar que nem tudo que a gente vê por aí é dom de línguas do Espírito. Então, o que é dom de línguas de acordo com a palavra de Deus? Vamos para Atos 2, tentar entender isso? Primeiro, havia em Jerusalém 14 nações que não falavam grego e o aramaico, falado pelos discípulos. Só havia uma possibilidade do evangelho ser pregado para aquelas multidões, que Deus desse competência aos discípulos para que ele falasse na língua deles. Tanto é que quando eles começaram a pregar, eu vou citar Atos 2 literalmente, as multidões disseram assim: não são estes aí galileus os que estão falando? Como, pois, os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então, primeiro ponto, o verdadeiro dom de línguas, ele só acontece quando houver necessidade. Vou dar um exemplo. Estamos aqui com 10 amigos angolanos. Angola se fala o português. Vocês estão me entendendo bem o meu português? Sim. Ele não é tão bom, mas dá para entender? Sim. Dá para entender? Sim. Eu preciso aqui falar agora em umbundo com vocês? Não. Eu preciso falar russo com vocês? Aliás, que sentido haveria de eu começar a falar russo para vocês? Nenhum. Então, primeiro critério, tem que haver a necessidade. Deus vai me dar aqui o dom de falar em línguas, porque vocês... Por que Ele me daria se todos estão entendendo o que eu estou falando? Então tem que haver necessidade. Segundo ponto, quando Deus dá o dom de línguas, Ele vai dar a capacidade de uma pessoa falar uma língua materna. Porque esse é o adjetivo que aparece em Atos 2. Então, qual é a língua materna de Angola? É o português? Não. Você tem vários dialetos aqui, mas tem uma língua falada no país inteiro? Português. Certo. O Brasil é o português também. Se você vai para a Inglaterra, é o inglês. A França é o francês. Isso é língua materna. Quer dizer que quando o Espírito Santo capacitar o crente a falar uma língua, você nunca tem na Bíblia a palavra estranha. Você percebeu que nós vemos aqui em Atos 2 a expressão outras línguas? Não é língua estranha. É outra língua, é uma língua falada. Então, critérios. Tem que haver necessidade, a língua tem que ser materna e uma terceira condição apresentada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. Quando o Espírito Santo dá os dons, e dom de línguas é um dom espiritual, ele tem a função de edificar e instruir a igreja. Todo dom espiritual tem que edificar e tem que instruir.
Agora eu pergunto, se você começar a falar alguma coisa para mim, num dialeto de vocês, que seja umbundo ou qualquer outro, eu vou entender alguma coisa? Não. E se eu não posso entender, eu vou ser instruído? Não. Então, o verdadeiro dom de línguas é a capacidade sobrenatural que Deus dá a alguém para falar uma língua materna que ele não conhece quando há necessidade para instruir e edificar alguém ou a igreja. Saiu desses parâmetros, saímos da Bíblia. Saiu desses parâmetros, deixamos de ser Bíblia. Pois não, querida? Pastor, muito obrigada. Na verdade, este é um tema que está a deixar muitas pulgas atrás da orelha. Isso é verdade. Pois, porque há igrejas que inclusivamente batizam as pessoas para que se falem em línguas. Então, acaba, por aquilo que o pastor acabou de dizer, quer dizer que nós estamos quase que a brincar com a palavra, porque nós entramos em muitas igrejas onde todo mundo está a orar em línguas e ninguém traduz, ninguém entende o que é. O que é que estamos a fazer? Estamos a orar em línguas, estamos a brincar, estamos a contrariar? Eu acredito em duas coisas. Eu convivo com muitos amigos pentecostais, neopentecostais, e muitas vezes eu faço uma pergunta que é comum. E a resposta à pergunta que eu faço para eles é quase que, se não 100%, 99% é a mesma. Eu pergunto assim, você fala línguas? E quando a pessoa diz que fala, eu pergunto, o que você fala? Ela disse, bom, não sei. E as pessoas nunca sabem o que falam. Então, eu acredito em duas coisas. Dentro do movimento pentecostal e neopentecostal, há muita gente sincera, filhos e filhas de Deus, que estão buscando servir ao Senhor de todo o coração. Mas eles aprenderam o que nós chamamos de doutrina da subsequência, porque é assim que o pentecostalismo chama o dom de línguas. Doutrina da subsequência. O que é isso? Quando você recebe o Espírito Santo, a evidência que você foi batizado é o falar em línguas. E quem não fala em línguas? É porque não foi batizado com o Espírito Santo. Isso ensina o pentecostalismo. Então a pessoa é uma sincera serva de Deus, um sincero servo de Deus. Ele vai para a igreja todo culto. Ele aprendeu que para ele falar em línguas, ele tem que ser batizado. Ele tem que ter o Espírito Santo e ele começa a buscar por esse Espírito. Só que na igreja muitos já falam e ele não. E ele começa a envolver-se num trama psicológico. Em algum momento ele começa a soltar um monte de palavras ininteligíveis e é dito para ele que ele foi batizado. Então ele se sente realizado. E aquele que está dentro da igreja e não fala, ele não se sente realizado, porque ele se sente um cristão de segunda categoria. Mário, estou certo? E outro dia eu encontrei uma senhora, 52 anos, pentecostal, e disse para mim, pastor, eu sou uma crente frustrada, porque há 52 anos eu sirvo o Senhor Jesus e nunca fui batizada. Eu disse, por que a senhora nunca foi batizada pelo Espírito? Porque eu nunca falei línguas. E eu perguntei para ela, escuta, que língua estranha Jesus falou? Ela disse, não sei. Jesus nunca falou línguas. E ele tinha o Espírito Santo. A Bíblia fala que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E aonde está Estevão falando línguas? Quem disse que a evidência de ter o Espírito é falar em línguas? A evidência de ter o Espírito é produzir os frutos do Espírito. Então, quem é que tem o Espírito? Aquele que produz os frutos do Espírito. Então, primeiro, muita gente sincera que aprendeu da forma errada. E na busca da bênção, ele começa a falar e acha que está batizado. Mas o que ele está falando, nem ele sabe e ninguém sabe. Segundo caso, gente mal intencionada e que para se manter numa posição acima dos outros, fica falando o que ele também não entende
para dizer que ele tem o Espírito e ter uma certa autoridade espiritual sobre as pessoas. Eu acredito nas duas coisas. Mas eu acredito que na maioria é gente sincera, que aprendeu da forma errada e está buscando aquilo que a Bíblia não promete. A evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é a conversão, as obras do Espírito. E quais são elas? Amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos de quem tem o Espírito. Agora, eu acredito tanto no dom de línguas que eu encontrei há poucos dias um rapaz que recebeu esse dom. Essa história aconteceu no Brasil porque um jovem foi fazer um evangelismo numa cidade, só que ele é um seminarista de uma escola de teologia da Igreja Adventista lá no Paraná, e eles mandaram ele fazer evangelismo numa cidade que só tinha alemães, e ele negro. E ele não falava uma palavra em alemão. Mas quando ele chegou na praça da cidade, estavam vários senhores ali, assentados, mais idosos, e ele se aproximou deles, e ele começou a conversar com eles, e eles, sem perceber, ele estava falando alemão. E um senhor perguntou para ele, escuta, mas você fala alemão? Ele disse, não, mas você está falando alemão? E ele conversou mais ou menos uns 15 minutos com esses senhores, em alemão, sem se aperceber disso. E como resultado dessa primeira conversa, houve um evangelismo na cidade e ali algumas pessoas já foram batizadas. E ele tornou-se uma pessoa conhecida na cidade por ser de cor negra, mas que falava perfeitamente o alemão, sem nunca ter pisado na Alemanha e nem nunca ter estudado a língua. Eu conversei com ele e eu perguntei, mas escuta, você estudou alemão? Não. Você fala? Pastor, eu não falo. Se você me perguntar agora alguma coisa em alemão, eu não sei. Mas naquele dia, eu falei por cerca de 15 minutos com essas pessoas. E elas se interessaram por aquilo que eu estava trazendo. E algumas já aceitaram a Cristo e foram batizadas. Eu acredito no dom de línguas. Mas sabe qual é o dom? É a capacidade que Deus dá a você para falar de Cristo numa língua que você nunca estudou. Mas tem que ser língua materna, de